Olha só, no sábado eu aqui critiquei o Luiz Fux, falei que ele era um dos maiores covardes da história. Devo até uma meia desculpa ao Luiz Fux. Enquanto eu gravava esse vídeo falando sobre o Fux ser um covarde, por quê? Por conta da decisão do Cássio Nunes, que fez com que dois parlamentares bolsonaristas tivessem os mandatos devolvidos, dois parlamentares que foram cassados pelo Tribunal Superior Eleitoral, pelo plenário do TSE por 6-1, foram cassados cada um deles, e aí numa decisão monocrática, um ministro foi lá, com uma manobra que ele fez que o Fux permitiu, ele devolveu o mandato dos dois. Pois bem, eu falei, o Fux é um covarde e tudo mais, mas olha só, enquanto eu gravava o vídeo, no sábado à noite, o Luiz Fux estava com a Carmen Lúcia num jantar com 7 senadores, os quais 5 sabemos quais são. Os outros, olha, eu procurei em toda a mídia, não achei quem são os outros 2 senadores, posso até falar quem eu imagino que sejam, mas não saiu na mídia quem são. Os senadores criaram um grupo para evitar que tenha um golpe no Brasil. Então eles estão em constantes conversas com os ministros do Supremo Tribunal Federal. E aí o Luiz Fux e a Carmen Lúcia foram se reunir, foram jantar com Renan Calheiros, Eduardo Braga, que era bolsonarista, não é mais, Fernando Bezerra Coelho, ex-líder do governo Bolsonaro, Kátia Abreu e Randolfo Rodrigues. Os 5 se encontraram com ministros da STF e aí, coincidência ou não, algumas horas depois, a Carmen Lúcia fez um pedido para que o Luiz Fux pautasse no plenário virtual do STF, ou seja, todos os ministros votam, sobre a cassação do deputado Francisquini, que é o deputado do Paraná que teve o mandato restabelecido pelo ministro Cássio Nunes, indicado pelo Bolsonaro. E o Fux pautou. Quer dizer, eu achei que o Fux não ia pautar, que ele não ia peitar. Falei, o Fux é um covardão. Um pouquinho menos covarde, Luiz Fux. Foi covarde para permitir a manobra do Cássio Nunes, mas pelo menos agora pautou no plenário virtual. Só tem um problema, se alguém pedir vistas, o processo para. Eu vou te explicar tudo isso aqui. A reunião dos senadores, eles também falaram muitas coisas para o Fux, que é o atual presidente do Senado, e mandaram recados também para Rosa Weber, que será a próxima presidente do Senado. O tema principal foi golpe. Esse foi o tema do jantar desses senadores com o presidente do STF e a ministra Carmen Lúcia. Vamos lembrar, eles já tinham se encontrado com Alexandre de Moraes, com Lewandowski, já tinham se encontrado com o Fachin e com outros ministros. Agora é o Fux e a Carmen Lúcia. Eu vou te explicar tudo aqui da conversa, mas antes um segundo. Se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no Plantão Brasil. Olha, um segundinho, não paga absolutamente nada. Você se inscrevendo, você está fortalecendo a oposição. Esses bandidos, eles estão saqueando o Brasil. Aqui a gente luta todos os dias para que sejam todos presos, esses bandidos do governo Bolsonaro. Então, se você quer vê-los presos, inscreva-se aqui no canal. E no final do vídeo eu vou mostrar o nosso carro de som novamente lá em Manaus, denunciando os crimes dessa quadrilha aí que está saqueando o Brasil. Peço também que você se inscreva na descrição, eu deixo o link do meu Instagram, peço que você siga lá e se inscreva nos outros 2 canais, que é o canal Cortes do Thiago, lá os vídeos têm 1 minuto, e o canal Thiago dos Reis, onde os vídeos têm metade da duração dos vídeos aqui do Plantão Brasil. Então, se você tiver sem tempo, tem o canal Thiago dos Reis lá. No Instagram também publico vídeos que são menores, fora os stories, os Reels, né, que são vídeos do Instagram que tem 40 segundos, 45, até 1 minuto, mas eu faço com 40 segundos. Então tem lá muito mais conteúdo nas outras redes também, assim como tem aqui. Vamos lá agora falar sobre o Fux, a Carmen Lúcia e essa reunião. Olha só, o contexto era o seguinte, o Cássio Nunes, ministro que está cada vez mais isolado no STF, eu já falei, o André Mendonça não se isola, o André Mendonça, assim que o Bolsonaro sair da presidência, ele vai trair o Bolsonaro e eu vou fazer um vídeo aqui rindo, e a gente vai rir muito disso. Mas o Cássio Nunes está com o Bolsonaro, ele está se isolando dos outros ministros, já até reservadamente falaram alguns ministros para a grande mídia, obviamente em condição de anonimato, falaram que já vislumbram um impeachment dele, coisa inimaginável até algum tempo atrás, que um ministro do STF poderia aceitar o impeachment de outro, porque eles como instituição, eles se protegem, mas no caso do Cássio Nunes ele conseguiu se isolar dessa maneira aí que até aceitaria o impeachment dele. Ok, aí em pleno sábado teve um jantar em que 7 senadores, 5 aqui eu já dei os nomes, se encontraram com o presidente do STF para falar de golpe. E aí, o que os senadores falaram para o Luiz Fux e para Carmen Lúcia foi o seguinte, olha, mesmo que vocês não gostem, continuem em contato com os militares, pelo menos os que não são bolsonaristas. Por quê? Porque o Bolsonaro ele pode
tentar dar um golpe. Ele está falando todos os dias. Essa semana ele falou novamente. É uma coisa, o Bolsonaro fala tanto que eu parei de falar aqui sobre isso. Você vê que eu não fico mais me pautando pelas falas do Bolsonaro, porque a gente tem problemas maiores no Brasil, tem escândalos de corrupção, mas se eu fosse mostrar aqui as falas golpistas do Bolsonaro, ia ter vídeo todo dia, em alguns dias 2 ou 3 vídeos, porque o Bolsonaro essa semana falou para os apoiadores, para que eles tirem porte de arma, não para defender sua família, mas para defender o seu país. Quer dizer, tá falando, ele tá pedindo, literalmente, assim, ele tá implorando para os apoiadores tirarem porte de arma, os que tiverem dinheiro, né? A maioria tá tudo quebrado, para que eles tirem porte de arma para defender o país, ou seja, para ajudar no golpe dele. Aí, na sexta-feira, ele ameaçou um golpe miliciano, falou que, olha, os meus apoiadores não vão aceitar e tudo mais, e se precisar peguem arma e tudo mais. Quer dizer, ele está falando isso, falando que não vai aceitar o resultado da eleição e falando que vai tentar o golpe há muito tempo. Ele vai tentar a arruaça, vai tentar qualquer coisa para tentar falar o seguinte: eu não aceito o resultado da eleição e não dá para ter uma transição de poderes e eu fico aqui até segunda ordem. É isso que vai tentar o Bolsonaro. E aí a gente não sabe até onde vai o golpismo dele. Pois bem, os senadores disseram aos ministros do STF: olha, se vocês conseguirem conversar com o pessoal que não é bolsonarista lá, e a maioria dos generais não são bolsonaristas, se vocês conseguirem conversar com eles e conseguirem declarações duras contra o golpismo do Bolsonaro, principalmente nos dias que antecedem a eleição, isso talvez faça com que o Bolsonaro ele não tente esse golpe dele aí, com que ele não tenha a coragem de falar que não reconhece o resultado quando ele perder a eleição. Então, que vocês têm aí essa missão. Ok. Os ministros da STF ficaram preocupados e tudo mais, e aí eles perguntaram para o Fernando Bezerra, perguntaram para os senadores, mas principalmente para o Fernando Bezerra Coelho, que foi líder do governo Bolsonaro, se eles já conversaram com o Bolsonaro muitas vezes, e se eles acham que o Bolsonaro tentaria um golpe. A maioria dos senadores ali nunca teve muita conversa com o Bolsonaro, exceto o Fernando Bezerra Coelho, que era líder do governo Bolsonaro e foi agraciado com muita verba do Bolsolão. Só para ele, quase meio bilhão do Bolsolão rolou para o Fernando Bezerra Coelho. Quer dizer, o cara tá nadando de dinheiro. Olha, ele comeu no prato, comeu, se esbaldou de comer, e aí tá agora cuspindo no prato que comeu, que é o Bolsonaro. Como tá cuspindo no Bolsonaro, eu dou risada. Pois bem, o Fernando Bezerra Coelho falou que, olha, não duvidem da capacidade do Bolsonaro de criar instabilidade e da capacidade do Bolsonaro de tentar se manter no poder. Jamais duvidem isso. Ele é um cara que ele vai tentar se agarrar ao poder de qualquer maneira e ele não tem medo nenhum de estabilidade como tinham os políticos de antes. Inclusive tem uma frase da Marina Silva essa semana. A Marina Silva está sendo cotada para ser vice do Haddad em São Paulo. Aliás, quem quiser comenta aí, que se tiver muito comentário eu faço um vídeo sobre o assunto, sobre as articulações que estão rolando agora na campanha do Haddad, do Lula, tudo mais. Mas tem uma frase da Marina Silva que ela falou o seguinte: olha, o Lula, ganhando a eleição, quando assumir, o Lula vai ter saudades daquela oposição de engravatados do PSDB. E o pessoal do PSDB, enfim, da direita, vai ter saudades no futuro, se um dia eles voltarem para o poder, da oposição do pessoal de vermelho, usando boina do PT. Porque agora, quem quer que ganhe a eleição provavelmente vai ser ganha pelo Lula, né, que é a esquerda. Mas depois, se tiver alternância de poder, quem quer que seja democrático, que seja no poder, vai ter como oposição a pior oposição da história, que é o bolsonarismo. O bolsonarismo, para eles não tem regras, eles não seguem as regras do jogo democrático. Eles fazem de tudo para burlar as regras. E sempre que eles têm algum poder em mãos, eles usam esse poder e a caneta e o dinheiro que eles têm com esse poder para tentar burlar mais ainda as regras. Não foram exatamente essas as palavras da Marina Silva, mas a Marina Silva falou isso depois, logo no mesmo dia em que ela falou que o Lula é o mais preparado para vencer o Bolsonaro. Chora, Ciro Gomes, chora. Ciro ficou 3 anos tentando apoio da Marina. Ela vai lá e fala: não, o Lula é o mais preparado, toma essa. Pois bem, então Fernando Bezerra Coelho fez esse alerta e aí os ministros se alertaram e falaram: opa, peraí. O que eles entenderam nessa conversa é o seguinte: não pode dar muita rédea pro Bolsonaro, ele tem que ficar na rédea curta. Sabe quando você tem um cachorro, você tem um pitbull, aí você vai sair com seu pitbull na rua, você não pode deixar ele com a coleira lá, que ele anda onde ele quiser, não, tem que ficar perto na coleira, porque é um pitbull bravo que pode morder qualquer pessoa, traiçoeiro. Esse é o Bolsonaro. Gente, pitbulls são excelentes cachorros. O Bolsonaro, se ele fosse um pitbull, ele seria um traiçoeiro. Aquele que você não sabe, pum, ele morde. Esse é o Bolsonaro.
ele é um ser humano traiçoeiro, então os ministros entenderam, olha, tem chance do Bolsonaro tentar dar um golpe sim, e o sucesso do golpe do Bolsonaro depende exatamente do quão fortes estarão as instituições e do quão unidas estarão as instituições contra o Bolsonaro. É isso o que eles entenderam na conversa, e aí, depois disso, a Carmen Lúcia pediu e o Luiz Fux pautou para o plenário virtual a decisão sobre a cassação do Francisquini. Só que tem uma coisa, vai ser na terça-feira a votação, vão ser 23 horas e 59 minutos de votação na terça-feira. Começa à meia-noite e acaba às 23h59. Então, 23h59, 01 já não pode mais votar. Não sei por que tiraram um minuto. Mas, enfim, se um dos ministros não votar ou se pedir vistas, o julgamento é pautado imediatamente no plenário físico. E aí os ministros têm que falar fisicamente. Só que tem uma coisa. O Cássio Nunes pode pedir vistas, aí ele senta em cima do processo, ele fica meses e meses e meses, até a eleição sentado em cima do processo, e aí pronto, não adianta nada. Esse é o fato. Tá uma pressão muito grande dos ministros do STF, exatamente para que ele não use esse tipo de coisa. Ele pedir vista numa decisão dele mesmo é um escândalo muito grande. Já tem a decisão dele. Todo mundo já sabe que o voto dele é para manter o mandato do deputado que foi cassado, do bolsonarista. Mas se ele pedir vista é porque ele realmente quer tumultuar. E aí ele se isola cada vez mais, mas tem ainda essa possibilidade. A boa notícia é o seguinte, os ministros estão cada vez mais unidos para enfrentar o golpismo do Bolsonaro. Os únicos que não estão nessa união são o Cássio Nunes completamente ao lado do golpismo do Bolsonaro e o André Mendonça com muitas ressalvas. Vamos lembrar, no julgamento do Daniel Silveira, o André Mendonça traiu o Bolsonaro. Ele foi obrigado a ir ao Twitter tentar explicar o voto dele. Pelo voto do André Mendonça, o Daniel Silveira estava preso hoje. Só pra dizer, hoje não, no final do processo. Ia preso o Daniel Silveira pelo voto do André Mendonça. Traição total. E eu falei aqui, espera que em 2023 você vai ver o que é traição. Você vai ver. Eu tô esperando chegar em meados de 2023, um habeas corpus do Bolsonaro cair na mão do André Mendonça e ele falar, não, prenda. É isso, é que eu tô esperando. Esse é o nível da traição que vai acontecer. Claro, se o acaso deixar que um habeas corpus caia na mão exatamente desse ministro, não tenha dúvidas de que ele vai trair, mas isso lá em 2023. Assim como boa parte do Centrão vai trair o Bolsonaro, inclusive um deles é o Fernando Bezerra Coelho, senador, era líder do governo Bolsonaro, era um dos maiores bolsonaristas, inclusive na CPI da Covid, ele sempre pegava um texto assim, pré-escrito, né, escrito no Palácio do Planalto, e ele ficava 15 minutos lendo lá abobrinhas. O Bolsonaro matando as pessoas, Bolsonaro se recusando a comprar vacina, mais e mais gente morrendo, 4 mil mortos por dia, e aquele bandido lendo um monte de linha. Agora o Fernando Bezerra Coelho vai em rodinhas pedir voto pro Lula, eu mostrei até vídeo aqui essa semana, e agora ele se reúne com o STF para tentar evitar o golpe do Bolsonaro. Olha só que coisa, e dando informações de dentro. Isso que eu te falei aqui é só o que vazou da reunião. O que será que não falou o Fernando Bezerra Coelho, que sabe de como são as coisas no governo Bolsonaro, para os ministros do STF e para os outros senadores, hein? E por falar nisso, olha, era um grupo de 7 senadores que criaram esses encontros com ministros do STF exatamente para evitar o golpismo do Bolsonaro. Ó, Renan Calheiros, Randolph Rodrigues, Cátia Abreu, Eduardo Braga, Fernando Bezerra Coelho. Fernando Bezerra Coelho não estava no grupo originalmente, ele foi agregado agora. Na primeira reunião estavam Rodrigo Pacheco e o Jacques Wagner, que é do PT. Porém, não sabemos quem mais estava lá. Estavam mais 2 senadores. Não sei se são esses 2, se são outros. Assim como o Fernando Bezerra Coelho foi introduzido agora, podem ser outros senadores que não estavam antes. Quanto mais senadores estiverem nesse grupo de trabalho para evitar o golpe, que foi criado em conjunto com o STF, menor a chance do Bolsonaro tentar dar o golpe. Eles querem evitar que o Bolsonaro tente dar o golpe. Thiago, o Bolsonaro vai conseguir dar o golpe? Eu duvido, mas duvido muito, assim, se dá pra apostar aqui, ó, eu não faço nunca aposta, eu odeio aposta, mas se fosse obrigado a apostar, eu aposto, não consegue, o Bolsonaro não tem maioria, nem no exército, nem em polícia federal, nem muita coisa, ele tá tentando agradar os policiais militares, federais, os militares do exército e tudo mais, ele tá tentando desesperadamente criar milícias, legalizando armas e tudo mais, mas dificilmente ele consegue aí criar um caos suficiente para conseguir dar um golpe e se manter. Então, o Bolsonaro, muito provavelmente dia 2 de outubro, se não for 2 de outubro, vai ser 3 semanas depois,
ele perde a eleição, e aí dia 1º de janeiro estaremos todos, já vai comprando aí sua passagem, 1º de janeiro todos nós lá em Brasília para a posse de Luiz Inácio Lula da Silva, presidente, e aí a partir de então o Brasil voltará a sorrir. Só quem não vai sorrir são os comentaristas do Globo News, que vão estar em clima de velório, vão voltar não, porque já fazem isso todo dia, vão disseminar fake news contra o PT, vão ficar inventando picuinha, inventando mesmo, invenção, é fake news da pior mesmo, eles inventam, eles falam, sempre a grande mídia diz que tem uma fonte dentro do PT que disse não sei o que, essa fonte sabe quem? Eles mesmos, eles inventam, é isso, só para que você saiba. Agora eu vou mostrar aqui o nosso carro de som, lá em Manaus, mais um vídeo lá. Tira esse cara daí, tira esse cara daí, tira esse cara daí, tira esse cara daí, tira esse cara daí. Apoie o canal. Rapaz, se o Lula não ganhar, ele vai dar trabalho. No YouTube. E vamos tirar o título de eleitor pra tirar esse presidente. Então, Brasil. Aqui um trecho, ó, quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo aqui tem um botão Seja Membro, e no primeiro comentário deixa o Pix, o PicPay, também deixa as minhas outras redes sociais, vamos continuar indo pra cima desses bandidos, falou.